Olá pessoal, aqui é a professora Caroline Rodrigues. Vamos agora para a nossa aula de arte da Escola Municipal Cirilo Joaquim dos Santos do 9º ano. Ok, amados, então vamos para a nossa aula de hoje de artes, dia 6 de novembro. Antes vamos responder o nosso exercício, tá? Lá que nós ficamos da última aula. Que era para a gente falar aí um pouco sobre os solos da mancha urbana. Então, fala sobre o que você achou do tema abordado por cada um dos artistas. Então, eu coloquei a mesma coisa na minha aula passada, só que eu pedi para que vocês colocassem coisas que vocês fossem lendo e achassem interessante, tá bom? Tem pessoas que ainda não me enviaram e eu estou no aguardo. Vamos estudar agora um pouquinho por dentro da dança, lá na página 60, onde ele diz assim: para dançar ou criar uma coreografia é preciso conhecer profundamente o corpo humano e os seus movimentos. Então, a gente vai estudar um pouquinho sobre uma teoria que foi criada pelo húngaro Rudolf Laban, que ele fala sobre o movimento do corpo e diz que esse movimento ele é estruturado. Rudolf Laban ele foi um bailarino, foi coreógrafo, arquiteto, estudioso do movimento humano. Ao longo da vida dele, ele se dedicou a estudar a linguagem da dança, pesquisando o desenvolvimento das pessoas e o que levou a elaborar coreologia, que é uma espécie de gramática que estuda o movimento humano, tá? Então, nas suas observações, Laban notou que quando nós nos movimentamos, cada pequena parte do nosso corpo se movimenta também, tá? E ele criou aí o princípio da sequência. O que é esse princípio da sequência? Cada movimento que a gente faz, ele sai de um centro do nosso corpo, ele irradia do centro de gravidade do corpo. O que é que ele diz? Qual é esse centro de gravidade do nosso corpo? É a nossa região do quadril. Então, ele diz que quando a gente se movimenta, o movimento do nosso corpo, ele sai do quadril e ele retorna para o quadril. Por que ele sempre sai e retorna para o quadril? Porque a gente procura um equilíbrio e esse equilíbrio se mantém através dessa nossa parte do corpo, que é o quadril. Ainda na página 60, a gente vê aqui as formas que o corpo produz. Ele diz que quando a gente dança, nós criamos formas do nosso corpo. E essas formas do nosso corpo, ele compara aí algumas formas geométricas, tá? Eu quero que vocês façam direitinho a leitura na página 60 e 61, que ele fala um pouquinho sobre essas formas geométricas. E aí ele ainda fala sobre a sinesfera, que é uma comparação que ele fez, teorizando que o nosso corpo ele se mexe dentro de uma sinesfera, que é uma esfera que delimita o limite natural, tá? Delimita o limite natural do espaço pessoal no entorno do corpo do que se move. Essa esfera cerca o corpo em movimentos ou parado, sendo carregada pelo corpo quando o nosso corpo se move. E também nessa página 61, ele vem falando sobre o ocupando espaço, que ele diz que quando o nosso corpo se movimenta, quando ele desenha, ele fala em desenhos. Quando o nosso corpo se movimenta, ele pode ocupar 3 espaços: o alto, o médio e o baixo, Pode ir por o alto, para o médio e para o baixo. Disso dentro do espaço, tá bom? Então, leiam mais um pouquinho sobre aí na página 61, como que o nosso corpo pode estar ocupando esses espaços: alto, médio e baixo. Agora, leiam direitinho da página 60, 61 e 62 e respondam essas 4 perguntinhas. Quem foi Rudolf Laban? O que é o princípio da sequência? O que é sinesfera? E quais as áreas que o corpo pode ocupar no espaço? Então, meus amores, bom estudo para vocês, abraços e até a próxima aula!